1 Tessalonicenses. Capítulo 1. A partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Amém. Podeis assentar. Vamos orar mais uma vez. Deus, a Sua palavra mais uma vez é lida diante de nós e é apresentada diante de nós para ser, ó Deus, explicada e aplicada, Senhor. Nos ajude nessa tarefa, ajude, ó Deus, esse pregador a proclamar a Sua palavra e ajude os meus irmãos, ó Deus, a receberem a Sua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, tome cativo cada mente e coração e que, ao ouvirem a Sua palavra, ó Deus, eles abracem a Sua palavra, guardem a Sua palavra no coração, ó Deus. Ruminem a Sua palavra, ó Deus, e possam colocar em prática a Sua palavra em nome de Jesus. Na força do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, os desafios que nós enfrentamos, as lutas que temos, ó Deus, as limitações, os medos, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, profundamente os nossos corações, sabe também dos nossos pecados, aqueles com os quais temos lutado, aqueles com os quais muitas das vezes temos cedido. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos fortaleça, ó Deus, e nos fortaleça pela Sua palavra nessa noite. Que saiamos daqui encorajados, que saiamos daqui fortalecidos, que saiamos daqui consolados, instruídos, ó Deus, orientados. Ó Deus, que saiam pessoas daqui salvas pelo nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu peço ao Senhor mais uma vez, me ajude nessa tarefa, porque eu sei que em mim não existem palavras, ó Deus, que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só Tu tens, ó Pai, as palavras de vida eterna. Por isso é no nome de Jesus que eu clamo ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos tome nessa noite e recebamos a Sua palavra com alegria no coração, ó Deus, com temor e com tremor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E amém. Amados, mais uma vez estamos diante dessa carta, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta tem lições interessantes e a temática que a gente percebe no desenrolar da carta de Paulo aos Tessalonicenses é que Paulo ressalta a apresentação do Evangelho de Jesus Cristo para o fortalecimento e o aperfeiçoamento da fé e a santificação em tudo. O apóstolo Paulo, então, está escrevendo a essa igreja que é uma igreja que está em desenvolvimento, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está caminhando para o seu amadurecimento na fé, para o seu crescimento na piedade cristã. E o apóstolo Paulo, então, preocupado com os seus filhos na fé,
preocupado com essa igreja com a qual ele plantou com a companhia de Silvano e Timóteo. O apóstolo Paulo, então, que teve que sair, amados, de Tessalônica, fugido, junto com os seus, ele tem que sair correndo, tem que sair fugido, por causa dos perseguidores, por causa dos inimigos da fé, mas ele não se esquece daqueles que creram no Evangelho. Ele não se esquece daqueles que abraçaram o Evangelho. Ele não se esquece daqueles que amaram a palavra e receberam Cristo, Jesus, no seu coração. Então, Paulo, mesmo distante, e é possível que Paulo esteja escrevendo de Corinto, Paulo, então, escreve essa carta, depois de ter movido pela sua preocupação com os seus filhos na fé, depois de ter enviado Timóteo para ver como aqueles irmãos estavam, Paulo, então, escreve essa carta para encorajá-los, para também ser aquele que vai discipular, trazendo orientações pertinentes àqueles que estavam crescendo na fé. Diante disso, eu quero trazer para a mesa da comunhão nessa noite e destacar aquilo que Paulo costuma fazer nas suas cartas, que é a tríade, ou as 3 virtudes da vida cristã, que Paulo sempre gosta de ressaltar nas suas cartas: a fé, o amor e a esperança. Mas Paulo, aqui com os Tessalonicenses, ele traz adjetivos alinhados a essas virtudes que são pertinentes, que são necessárias, que são importantes para que nós, como igreja do Senhor, que estamos na peregrinação, crescendo, amadurecendo na fé e buscando se desenvolver na piedade cristã, esses elogios de Paulo são muito pedagógicos para nós. E por isso eu quero chamar a atenção dos irmãos para esses pontos que nós iremos ressaltar aqui. Mas antes de tudo, a primeira coisa importante é que Paulo está escrevendo e Paulo não se coloca como o personagem principal. Paulo não se coloca como o dono da igreja. Paulo ressalta que o trabalho que ele fez, não fez sozinho. De maneira que ele coloca já no versículo 1, a companhia daqueles, o nome dos seus companheiros, que o ajudaram e cooperaram para que o evangelho florescesse entre os tessalonicenses: Paulo, Silvano e Timóteo. Eles se destinam a essa igreja, a igreja dos Tessalonicenses. E Paulo, então, no versículo 2, ele vai começar os elogios a essa igreja, a uma igreja nova, de crentes ainda em desenvolvimento. E o apóstolo Paulo, então, agora, vai começar trazendo esses elogios aos Tessalonicenses, dizendo: sempre, sempre, sempre damos graças a Deus por todos vocês. Sempre, continuamente, nós damos graças, nós agradecemos a Deus, nós nos alegramos em Deus por todos vocês, pela vida de vocês, mencionando-os em nossas orações. Uma coisa importante que a gente pode extrair desse versículo 2, e que me chamou a atenção, amados irmãos, é que Paulo está usando a primeira pessoa do plural. Nós sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Amados, o que o apóstolo Paulo está trazendo
e apresentando aos Tessalonicenses é que eles estão orando pela igreja. Eles estão orando pela igreja. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Nós sabemos a importância da oração. Mas, amados irmãos, é encorajador quando a gente sabe que tem alguém orando por nós. Nós sabemos a importância da oração individual. Nós sabemos da importância da igreja se reunir publicamente e clamar ao Senhor, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor transforme, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor salve. Isso é responsabilidade de todo crente, ter uma vida de oração individual e pública. Mas ao mesmo tempo é encorajador, amados, para nós sabermos que tem gente que ora por nós. Por isso, eu quero que todos nós saibamos, amados, que tem gente orando por você. Tem gente orando por você. Tem gente orando por essa comunidade. Tem gente orando por esses crentes. E essas orações que advêm de irmãos piedosos, elas devem nos encorajar. Ao saber que tem irmãos que lutam em oração por nós. A nos encorajar a permanecer firmes, a permanecer fiéis, a permanecer no Evangelho. Amados irmãos, nós não estamos sozinhos, não lutamos sozinhos. Tem irmãos lutando conosco em oração. Nós, amados, precisamos desenvolver ou asseverar o hábito de relembrar a cada um dos nossos irmãos: eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Devemos, em cada oportunidade que tivermos, ao sair do culto público, lembrar aos nossos irmãos: essa semana eu orei por você. Devemos mandar mensagem pelo WhatsApp: meu irmão, estou orando por você. Porque, amados, em saber que tem pessoas que oram por nós, é encorajador, para que possamos permanecer firmes e fiéis em Jesus e no seu Evangelho. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. O apóstolo Paulo tinha muita coisa para orar, amados, mas ele sempre encontrava um espaço de orar pelos irmãos tessalonicenses. Amados, não é verdade que eu e você temos muita coisa para orar? Nós temos muita coisa para colocar diante de Deus, amado. Nós temos muitos motivos de oração, nós temos muitos pedidos de oração. Mas, amados, sempre se lembre das crianças dessa igreja. Se lembre dos adolescentes dessa igreja. Se lembre dos pais dessa igreja. Se lembre das mães dessa igreja. Se lembre dos avós dessa igreja. Se lembre dos irmãos dessa igreja. E não somente se lembre e orem, mas diga: sempre estamos orando por vocês. Sempre estamos mencionando-os em nossas orações.
para que sejamos, amados, um canal de encorajamento aos nossos irmãos. Muitas das vezes, o que os nossos irmãos não precisam de elogios. Muitas das vezes, os nossos irmãos não precisam de uma motivação. Muitas das vezes, os nossos irmãos não precisam nem de recursos. Muitas das vezes, os nossos irmãos precisam de oração. Porque muitas das vezes os nossos irmãos estão enfrentando lutas espirituais no seu coração. E não é a minha força, não é a sua força, não é nem a força dele, mas é a força que vem do alto. E Deus nos ordena a clamarmos ao Senhor em oração. E assim lutarmos com os nossos irmãos, mencionando-os em nossas orações. Ore pelo seu irmão. Ore pela sua irmã. Ore pelas famílias. Ore pela sua igreja. Mas o apóstolo Paulo, então, ao trazer esse encorajamento aos Tessalonicenses, dizendo, mencionando-os em nossas orações, dizendo, estamos juntos com vocês, lutando com vocês em oração. Mesmo longe, nós sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Mas no versículo 3, o apóstolo Paulo agora, ele vai então continuar os seus elogios a essa igreja que está crescendo e amadurecendo na fé e crescendo na piedade cristã. Ele continua no versículo 3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Paulo, então, diante de Deus, nas suas orações pelos Tessalonicenses, que sempre está orando por eles, Paulo lembra e ressalta aos Tessalonicenses que nós estamos mencionando-os em nossas orações e nós estamos lembrando continuamente o que vocês têm demonstrado. E o que os Tessalonicenses têm demonstrado? Perceba, versículo 3. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo destaca aqui esses 3 pontos que estão linkados a essa tríade que ele tanto gosta de destacar das virtudes cristãs, fé, amor e esperança. Então ele lembra aos Tessalonicenses e destaca, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. A prática da fé dos Tessalonicenses. Como os Tessalonicenses têm vivido, como os Tessalonicenses têm praticado, como os Tessalonicenses têm sido. Paulo, então, ressalta isso, e ele ressalta o primeiro ponto, o trabalho que resulta da fé. Amados, um teólogo chamado Marshall, ele destaca o seguinte: a fé é a aceitação da mensagem do Evangelho, a confiança em Deus e Jesus e a dedicação obediente. O que o apóstolo Paulo está ressaltando e dizendo, trazendo esse elogio e encorajamento aos Tessalonicenses, é que eles têm trabalhado, caminhado, vivido de forma fiel. Paulo, então, está destacando isso na vida dos Tessalonicenses. E essa fé, essa forma fiel de viver, está os conduzindo a um trabalho, a uma prática da piedade. Nós
E Paulo então está dizendo, nós estamos sempre, continuamente diante do nosso Deus e Pai, lembrando o que vocês têm demonstrado, que é o trabalho que resulta da fé. Trabalho fiel. Fiel, amados, ao Senhor Jesus. Fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus. É um trabalho que resulta da fé. Um trabalho, uma prática, um esforço que resulta da fidelidade a Deus. Porque quando abraçamos a fé, o Evangelho, amados, somos despertados a trabalhar, a servir. Mas a trabalhar e a servir, não do nosso jeito, mas fielmente, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, no seu Evangelho. E devemos sempre considerar, amados, que a salvação conduz ao serviço. A salvação conduz ao serviço. E os tessalonicenses, que ainda estão engateando na fé, é um povo que abraçou o Evangelho e agora trabalha de forma fiel. Fiel ao que Deus estabeleceu na sua palavra. Precisamos ser um povo que trabalha, amados. Um povo que serve, um povo que se aplica, um povo que se dedica, mas de forma fiel. Fiel ao Senhor. Fiel ao que Ele estabeleceu na sua palavra. Devemos manter a nossa lealdade a Deus, amados, e trabalhar para que o nosso trabalho agrade a esse Deus que nós cremos e professamos que é o nosso Salvador. E os tessalonicenses então têm demonstrado, praticado, apresentado o trabalho que resulta da fé. Essa fé, ela pula ou ela conduz a uma próxima virtude que o apóstolo Paulo destaca. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, mas também o esforço motivado pelo amor. Amados, a ideia aqui é de labor, é de suor, é de trabalho exaustivo. O esforço, mas esse esforço é motivado pelo amor. E aí, amados, a pergunta que fica é: você ama a Deus? O quanto você ama a Deus? Você ama os seus irmãos? O quanto você ama seus irmãos? Você ama a sua igreja? O quanto você ama a sua igreja? Porque os tessalonicenses têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, um trabalho fiel, que considera aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra e se aplica em servir de acordo com o Evangelho. Mas eles se esforçam, eles suam, eles se aplicam de forma exaustiva, motivados pelo amor a Deus e amor aos irmãos. Amados irmãos, eu fui confrontado e instruído por Deus, porque, amados irmãos, se tem uma coisa que é desafiadora, esse negócio é chamado igreja. Igreja é desafiador. São pessoas diferentes. Personalidades diferentes. Pessoas que, às vezes,
são imaturas. Pessoas que às vezes são infantis. Pessoas que às vezes são dominadas pelo seu mau humor. Pessoas que às vezes não têm sabedoria ao falar. Pessoas que às vezes não têm sabedoria a lidar com alguma situação. Mas somos encorajados por Paulo a mesmo diante dos desafios de uma comunidade. Essa comunidade é uma comunidade de gente que ainda está amadurecendo, é uma comunidade infantil. Uma comunidade imatura que está caminhando para o amadurecimento na fé e o crescimento, o desenvolvimento da piedade cristã. Essa igreja é marcada e destacada pelo trabalho que resulta da fé, pelo trabalho fiel, pelo serviço fiel a Deus e ao seu evangelho, mas também é marcada pelo esforço que é motivado pelo amor. Você imagina se nós trabalhássemos ou servíssemos e nos dedicássemos a uma igreja esperando alguma coisa em troca? No primeiro dia, a gente abandonaria o barco. Mas nós, amados, suamos, ou devemos suar, nos esforçar e trabalhar. E aqui a ideia é essa, trabalhar exaustivamente, motivados pelo amor. Há uma dedicação, amados, uma dedicação desse povo. E eles se dedicam porque eles amam. Amam a Deus e amam a igreja. E o fato de amarem a Deus, o fato de amarem a igreja de Deus, eles se esforçam. Se esforçam para fazerem o seu melhor. O esforço motivado pelo amor. Eu sei, amados, os desafios que é. Eu sei que por vezes ficamos desanimados. Eu sei que por vezes nós ficamos chateados. Eu sei que por vezes ficamos entristecidos. Mas por amor nós continuamos nos esforçando, porque amamos a Deus e amamos a igreja de Deus. Mas além do trabalho que resulta da fé, além do esforço motivado pelo amor, o apóstolo Paulo destaca a perseverança proveniente da esperança. O apóstolo Paulo, então, está destacando e elogiando os tessalonicenses, dizendo que eles estão trabalhando e servindo de forma fiel, aplicada, dizendo que eles estão se esforçando e apresentando esse esforço, essa dedicação, pelo amor que eles têm a Deus e à igreja de Deus. Mas o apóstolo Paulo também destaca que eles são perseverantes, mesmo diante dos desafios da vida cristã. Se eles receberam o Evangelho como palavra de Deus, abraçaram esse Evangelho, creram nesse Evangelho, buscaram colocar em prática esse Evangelho de forma fiel, se eles agora estão buscando servir a igreja por amor, agora os tessalonicenses estão ensinando para nós, amados, a perseverança que precisamos ter diante dos desafios da vida cristã. Porque ao mesmo tempo, amados, que igreja é um negócio, muitas das vezes, que nos coloca em situações difíceis, quanto mais viver nesse mundo como cristão, como alguém que busca ser fiel ao Senhor, obediente à palavra de Deus,
exige de nós. Servir ao Senhor nesse mundo exige de nós obediência, fidelidade, amor, perseverança. Precisamos continuar, amados, na nossa caminhada, mesmo diante das ofertas, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das tentações, mesmo diante das limitações. Esses dias eu estava, e a gente que se envolve com teologia, a gente busca algo saudável para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa comunidade. Esses dias eu estava dentro do carro dirigindo e sozinho, zangado. Porque a gente estava passando, e aqui nessa cidade a gente passa, amados, e olha para comunidades que tem até a Arca da Aliança, e está assim, ó. Promessas vazias. Usam e abusam da palavra de Deus, a deturpando-a. Fazem das pessoas gato, sapato e o pior, essas pessoas querem isso. E aí a gente se coloca diante do desafio de Asaf. Porque os ímpios prosperam e a gente não? Porque a igreja deles cresce e a nossa não? Porque eles têm recursos e a gente não? Eles fazem o que querem. E aí, amados, somos confrontados a olhar para Jesus e lembrar justamente do que Asaf diz: até que eu entrei no templo do Senhor e vi o fim deles. E ao ver, e ao contemplar e a entender, amados, o final dos ímpios, o final daqueles que rechaçam, daqueles que deturpam a palavra de Deus, daqueles que buscam viver uma vida sórdida, uma vida ímpia, uma vida de uma religiosidade falsa. Quando entendemos, amados, somos confrontados a perseverar na esperança. E o apóstolo Paulo está elogiando essa igreja, dizendo: vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhamos, amados, e perseveramos porque temos esperança. Esperança naquilo do que Cristo fez. Temos esperança nas promessas que Cristo fez. Temos esperança naquilo que a palavra de Deus nos garante. Porque, como lemos em Romanos, esperança que se vê não é esperança. Nós cremos. Confiamos que aquilo que Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. E nós, então, perseveramos na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, somos instruídos por Paulo a trabalhar, a servir de forma fiel, a se esforçar, motivados pelo amor que temos a Deus e à igreja de Deus, e a perseverar. E essa perseverança é proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E perceba que ele fecha no versículo 4,
trazendo uma verdade gloriosa. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Aqueles que caminham, amados, demonstrando o trabalho que resulta da fé, um trabalho fiel, que vivem trabalhando exaustivamente, se esforçando, motivados pelo amor e perseverando numa perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, evidencia a sua eleição. Evidencia que foram chamados por Deus, atraídos por Deus, amados de Deus, eleitos por Deus. E essa eleição, amados, que toda a Bíblia apresenta para nós, é desde a eternidade, torna-se evidente, é soberana, incondicional, é em Cristo, é para a salvação, é para uma vida santa e irrepreensível, é mediante a fé, na verdade e santificação do Espírito, é imutável e eficaz, e tem como fim principal a glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo mira para aquela igreja infantil, aquela igreja que ainda está amadurecendo na fé, que ainda está crescendo na piedade cristã. E nós vemos isso quando nós vamos para o capítulo 3 e capítulo 4 de Tessalonicenses. As dúvidas que eles tinham, os medos que eles tinham. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas quando que ele vai voltar? Nós sabemos que Jesus vai voltar, não sabemos quando ele vai voltar. Mas Paulo, ele vai voltar? Vai. E as pessoas que morreram? E agora? As dúvidas, os medos. E Paulo está instruindo. Porque, amados, nós estamos numa caminhada de amadurecimento. Amadurecer na fé. De crescer na piedade cristã. E isso deve nos encorajar e nos despertar nessa noite para continuar trabalhando, servindo fielmente, nos esforçando, motivados pelo amor. Porque, amados irmãos, não tem ninguém aqui, absolutamente ninguém aqui, que pode dizer que já está pronto. Porque se tivesse pronto, Jesus já tinha levado. Todos nós, amados, estamos crescendo. Jesus está trabalhando em nós. Por isso precisamos ter paciência, mas continuar nos engajando em servir, em se aplicar. O trabalho que resulta da fé, um esforço motivado pelo amor, e com a perseverança que é proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E esse engajamento e essa dedicação, amados, vai evidenciando que nós fomos escolhidos, salvos por Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Diante disso, amados, eu quero encerrar lembrando aos irmãos que é necessário que nós caminhemos com fidelidade. Caminhemos com fidelidade ao Senhor, observando a palavra de Deus. Não temos autoridade e nem autonomia, amados, para estabelecer regras como os fariseus, para estabelecer formas ou metodologias contrárias às Escrituras Sagradas, com o intuito de aproximar as pessoas de Deus. Precisamos caminhar de forma fiel ao que Deus estabeleceu na sua palavra, porque a palavra de Deus é suficiente. Por isso, na nossa vida comum, no nosso casamento, observe a palavra de Deus. Na criação de filhos, observe a palavra de Deus. Na dinâmica entre a comunidade de fé, observe a palavra de Deus.
Precisamos caminhar fielmente, irmãos. Assim como somos encorajados pelo apóstolo Paulo diante desses elogios aos Tessalonicenses, amados, a apresentar e a evidenciar e a demonstrar, amados, um amor pela Igreja de Deus. E Tiago nos chama a atenção dizendo que nós não devemos amar só de palavras. Não devemos amar só de palavras. Devemos demonstrar para os nossos irmãos, para a nossa comunidade de fé, que nós efetivamente o amamos com o amor de Cristo Jesus. E esse amor, amados, requer muitas das vezes sacrifício. Requer muitas das vezes abrir mão da sua própria razão. Mas é demonstrar um amor e o amor de Jesus em nós para com os outros. Somos também encorajados, amados, a perseverar na esperança daquilo que Cristo fez por nós e garantiu para nós. Diante dessa caminhada, como eu falei, dos desafios dessa caminhada, amados, Cristo prometeu para nós vida eterna. E muitas das vezes, em momentos da nossa vida, podemos ser confrontados com essa realidade de Asaf. Parece que está tudo dando errado. Parece que não vale a pena ser fiel ao Senhor. Mas, amados irmãos, somos encorajados a perseverar proveniente na esperança daquilo que Cristo fez por nós e garantiu para nós. Ainda que vivamos, amados, preste atenção nisso, ainda que vivamos como Lázaro nessa terra, ao abrir e fechar de olhos, estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. E somente isso, amados, nos encoraja a perseverar. Você pode não ter a melhor casa, você pode não ter o melhor carro, você pode não ter o melhor emprego, mas o que eu e você temos, amados, garantido em Cristo Jesus, pela sua palavra, é a salvação. Mas eu quero terminar, amados, lembrando as irmãs, que são mães em especial, nessa noite. Tendo em vista que hoje nós, como já foi dito aqui, e orado, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E as mães são continuamente confrontadas, mas ao mesmo tempo encorajadas por Deus e pela sua palavra, assim como hoje, a continuar trabalhando para o bem de seus filhos, de forma fiel ao Senhor e ao Evangelho. São encorajadas a continuar se esforçando, motivadas pelo amor. O amor a Deus e amor aos seus filhos. São encorajadas a perseverar com a perseverança proveniente da esperança. A esperança que temos no Cristo Salvador, que nos salvou. Esse Cristo Salvador é poderoso, amadas, para salvar os nossos filhos. Porque talvez, ou nós nos esquecemos que os nossos filhos, amados, não são crentes. Filho de crente não é crentinho. Mas, Jonathan, e agora? E agora somos encorajados como pai, em especial as mães,
a continuar trabalhando fielmente na pregação do Evangelho para os seus filhos, a continuar se esforçando de forma amorosa para a conversão dos seus filhos, a perseverar com a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Deus é poderoso para salvar os nossos filhos. Por isso, mãe, trabalhe, se esforce, tenha esperança. E eu sei, amados, que vocês têm trabalhado, eu sei que vocês têm se esforçado, eu sei que vocês têm esperança. E nessa noite o Senhor ressalta para as mamães aqui nessa noite: o seu trabalho não é vão. O seu trabalho não é vão. Por isso, continue trabalhando fielmente, se esforçando amorosamente e tendo esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Quero orar junto com os irmãos e orar pelos irmãos. E lembrar, amados, eu oro pelos irmãos diariamente, todos os dias, e peço aos irmãos que orem por nós. O apóstolo Paulo, lá no final, ele pede oração. Orem por nós. Por isso, amados, nós sabemos os desafios que nós sabemos as lutas que existem na caminhada da pregação do Evangelho. E nós precisamos de muita oração. Por isso, orem por nós. E nós continuaremos orando por vocês. Oremos ao Senhor. Deus, graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos encoraje pela sua palavra, Deus, despertando-nos a olhar para a sua palavra e a obedecê-la, Senhor. A permanecer caminhando pela sua palavra, com a sua palavra, fielmente, ó Deus. Nos desperte, ó Deus, a nos esforçarmos, a trabalharmos, ó Deus, motivados pelo amor, não motivados, ó Deus, por elogios, não motivados por presentes, não motivados por qualquer coisa que seja, mas trabalhar para servir ao Senhor e aos nossos irmãos, ó, motivados pelo amor que temos ao Senhor e que temos aos nossos irmãos. Nos ajuda, Deus, a demonstrar o amor cristão, não com palavras, mas com obras, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nos ajude a caminhar na esperança, Senhor. Ó Deus, sabemos dos desafios, Senhor, da caminhada cristã. Sabemos da luta, Senhor. Muitas das vezes nós nos chateamos, nós nos entristecemos, ó Deus, porque vemos esse mundo do mal, indo de mal a pior, Senhor. Nós, às vezes, ficamos perplexos diante de comunidades que se dizem cristãs, se perverterem, se venderem, ó Deus, se afastarem do seu evangelho. E ainda assim alcançarem um sucesso humano nessa terra. Mas, ó Deus, independente disso, pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para ver, ó Deus, para enxergar, ó Deus, que o Senhor tem algo muito maior, ó Deus, incomparável para cada um de nós, ó Deus. O Senhor garantiu para nós, conquistou para nós, garantiu para nós a salvação, ó Deus. Nada se compara a isso. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos desperte, nos encoraje e até nos exorte, nos discipline, ó Deus, a caminhar de forma perseverante
na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus Cristo que é o nosso Salvador. Esse Senhor Jesus Cristo, Salvador, que irá voltar para buscar o seu povo. Para morarmos eternamente com Ele, ó Deus. Por isso, Senhor Jesus, eu oro com os meus irmãos. Eu oro pelos meus irmãos, ó Deus. E que nós cultivemos essa prática cristã de forma alegre, contínua, Deus. Assim como o apóstolo Paulo encoraja os Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Ó Deus, nos desperte a sempre estar em oração, orando sem cessar pelo povo do Senhor, orando sem cessar pela igreja do Senhor, orando sem cessar pelos nossos irmãos. Os nossos irmãos imaturos, os nossos irmãos que ainda estão crescendo, os nossos irmãos que ainda estão lutando, ó Deus, com os desafios, os nossos irmãos, ó Deus, que às vezes, por situações da vida, se entristecem, desanimam, ó Deus, que nós continuemos em oração, ó Deus, para que o Senhor possa trazer o vigor espiritual, possa trazer o despertamento espiritual, ó Deus. Possa tratar o coração, ó Deus, possa trazê-los de volta ao nosso meio para servir ao Senhor com alegria, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor despejado a nós, ó Deus. Muito obrigado pela palavra do Senhor proferida a nós, ó Deus. Muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, amados. Oração silenciosa. Estamos encerrados nessa noite.